Hoje vai ser um bate-papo e para a gente ser mais breve e auto se conhecer, a gente vai se apresentar. Eu sou o Vitor, faço parte do departamento técnico e parte de acompanhamento técnico. Júlio, só se apresente aí. Meu nome é Júlio Gocho, prazer, né? Seja bem-vindo ao nosso propriedade. Praticamente eu, desde nasci, estou no meio da fruticultura. Hoje estou com tantos aninhos, mas né? Tenho pouco de experiência só e estou tentando querer aprender mais e mais sobre as culturas, né? É isso aí. Bem, eu sou Fernanda Nascimento, né? Eu dou suporte técnico para uma empresa de insumos biológicos, né? E também faço capacitação através do Senar. E a gente está desenvolvendo aí novas parcerias. Meu nome é Toki, sou consultor em HF, em grama, e acompanho o Tanabe aí já faz uns 10 anos, aprendendo um pouco sobre frutas. Bom, Valdir Tanabe, produtor, faço consultoria também, né? E a gente está aí já acompanhando aí o trabalho da professora Fernanda, do Theo aí. E a gente tem visto aí um diferencial aí nos trabalhos. E a gente fez um convite para a professora Fernanda estar vindo na região de Pilar, né? Como a gente tem muitas pessoas aqui conhecidas, amigos, né, produtores, para estar dando um suporte aí, eu acho que fazer uma explanação de algumas coisas aí no biológico. Boa tarde, prazer a todos. Meu nome é João, eu faço parte do departamento técnico da cooperativa PPC. Bom, eu sou o Theo, estou mais ou menos do tempo do Júlio, né? E já há algum tempo tentando lidar com fruticultura. E aí, por sorte da minha vida, não sei como, eu conheci a Fernanda, e aí comecei a estudar a parte de nutrição biológica. E aí eu faço muita força para a gente ter mais pessoas acompanhando a filosofia de nutrição biológica da Fernanda, para a gente criar uma massa crítica, para a gente estudar e discutir e fazer as coisas juntos, para começar a dominar esta parte da nutrição da planta esquecida, vamos falar isso. Que a planta não se alimenta direto dos nutrientes no solo, tem a parte biológica no meio que faz esse papel. Então nós estamos tentando entender um pouco melhor esta parte, este assunto. Bom, boa tarde, Cláudio Ito, produtor também. Eu sou vice do Júlio Gocho ali, da associação. É isso. Boa tarde, meu nome é Anderson, sou filho do produtor, dono do sítio aqui. Aí, pescador. Pescador Charles. Boa tarde, sou Charles Watanabe, sou do departamento comercial da cooperativa PPC e também produtor rural. Tamo. Boa tarde, sou Tamo, sou produtor. Leandro Carvalho. Leandro. Leandro. Consultor lá. Vem aqui. Boa tarde, sou Leandro Takashi Carvalho, sou produtor, né? Cooperado da PPC. Né? Hoje estamos aqui para estudar mais um pouco, né, sobre as novas tendências aí do mercado, aí, as novas que estão por vir, tá bom? Obrigado. Fernanda. O que vocês querem começar? Primeiro é o começo, né, Valdir? O começo que dá uma travada, mas... Bem, vamos lá. O que a gente está pegando pelo gancho do que a gente viu pela manhã, né? Até pegando por referência, eu sei que são regiões diferentes, manejos diferentes, mas ontem a gente estava numa propriedade, né, do qual a gente já começou a fazer um trabalho de trazer para o manejo biológico
mas voltado para reativar a atividade biológica, entendeu? Não só explorar funções específicas em questão de nutrição, através de uma solubilização, ou até de um efeito único de uma ação inseticida de um determinado micro-organismo. Aqui a gente quer tentar trabalhar como um sistema como um todo, né, dando aí, mantendo as questões de condições físicas, químicas. Então a fertilidade do solo, ela vem de acordo com a necessidade da planta. Então a gente trabalha também, não é nada assim proposto no caso de vamos trabalhar com insumos biológicos para no futuro não usar mais adubo. Não. A questão é, a gente quer manter a fertilidade de acordo com a necessidade da cultura, né? E isso a gente tem vários meios de conseguir isso. Então, se vai ser através de um composto, se vai ser através da biomassa formada no próprio local, acelerando a decomposição disso, ou se vai ser através de uma adubação química, isso entra para manter a fertilidade, tá? Só que além disso, a gente também precisa olhar o que facilita o melhor aproveitamento desses nutrientes que estão ali no solo pela planta. Aí é onde a gente começa a voltar um pouquinho para entender os conceitos de atividade biológica. Qual é a função de interação desses micro-organismos nessa interação solo-planta e o que isso reverte em questão do que eu aproveito dentro de um manejo, dentro de um sistema agrícola que é econômico também. Então tem que ser um manejo voltado para aumentar a produtividade, para melhorar não só aumento do número de frutos, mas também da qualidade do fruto. E vendo o que está acontecendo, em questão do que se está acontecendo, ataque, incidência de pragas e doenças. Essa planta está suscetível a isso porque ela está passando por algum processo de estresse. Então, essas questões dos estresses bióticos e abióticos, elas influenciam no potencial produtivo da planta. Então é aí que a gente fecha esse sistema entre fazer um bom manejo operacional da parte física, da parte química, focando também na parte biológica. E aí hoje a gente, né, nós temos hoje uma facilidade muito maior. Eu comecei a estudar microbiologia do solo em 2014. E era ainda pouco difundido o uso, assim, muito pouco interpretado em questão de manejo. Então hoje a gente está começando a valorizar mais e a ter muito mais ferramentas acessíveis para isso. Então a gente tem vários tipos de análises que refletem na questão da atividade biológica. Então seja uma atividade enzimática, né, uma análise de enzimas, seja até uma análise molecular, do qual a gente consegue enxergar as comunidades que estão ali no solo. Então a tecnologia, ela vem favorecendo isso para o produtor e também a disponibilidade de N tipos de insumos biológicos que estão sendo ofertados tanto para a parte de nutrição, que dão suporte nutricional, né, que vem aqueles que ajudam na aceleração da decomposição, liberando nutrientes, aqueles que fazem fixação biológica de solo, aqueles que fazem solubilização, né, de minerais que estão absorvidos no solo. Então tem essa utilização desses insumos e também tem aqueles insumos biológicos defensivos, que é aqueles que atuam diretamente ali no combate contra pragas e doenças, tá? Só que qual que é a chave aqui? É entender como usar, por que usar e quando usar, né? Então, como que eu vou dimensionar isso? Como que eu vou direcionar o posicionamento de um produto que melhor se encaixa dentro do meu manejo, da minha realidade, nas minhas condições e que vão me favorecer, né, para eu atingir aí um melhor potencial da minha cultura. Então é isso que a gente vem trabalhando e deu para perceber que o seguinte, o que mais ficou visível hoje na parte da manhã?
atividade biológica baixa, isso a gente consegue correlacionar com o teor de matéria orgânica. Se a gente for observar ali nas áreas que a gente acompanhou, dava para entender, né, pegando esse gancho de uma análise onde tem um teor de matéria orgânica baixa, onde a gente consegue enxergar teor de matéria orgânica baixa, menos radicelas, então não tem muito desenvolvimento, e uma planta mais travada. E numa fertilidade que, querendo a fertilidade, a gente nem entrou muito, mas não falta nutriente, né? Então, não foi por falta de comida. Será que essa planta ela tá travada porque ela não está conseguindo absorver porque não tem? Ou porque ela está com dificuldade de absorver? E aí quem facilita essa absorção desses nutrientes são os micro-organismos. Então a gente não consegue substituir a ação dos micro-organismos por alguns compostos químicos que vão favorecer isso. Então é preciso ter o micro-organismo. Por isso que a gente precisa entender muito bem o manejo de cada propriedade, o manejo de cada situação, para ver o que ali naquela realidade eu consigo melhorar em atividade biológica. Melhorando a atividade biológica, eu consigo melhorar essa interação micro-organismo-planta e principalmente da dinâmica que esses micro-organismos atuam no solo. E aí, então, aproveitar, extrair esses benefícios, tá? Bem... Doutora, você falando em matéria orgânica aí, o que é uma matéria orgânica baixa para você? Então, na verdade, essa referência não tem um referencial do que tá, tipo, de matéria orgânica, não tem um índice de bom, ruim, ou muito ruim ou muito bom. Por quê? Isso tudo vai de acordo com a composição do solo. Então, assim, por exemplo, eu pensar lá, um teor de uma matéria orgânica de 2 gramas por quilo de solo. Tá? Num solo que é extremamente arenoso, isso é pouco ou isso é muito? É razoável. Então, isso para esse tipo de solo é muito bom. Eu posso ter um outro olhar. Para um solo mais arenoso ou para um solo mais argiloso, qual que é o potencial? E a questão da matéria orgânica, ela não está... Aí se a gente desvincular até o tipo de solo, o que eu tenho que olhar é o seguinte: se eu tenho muita biomassa, muito resíduo orgânico e pouca matéria orgânica, o que é a matéria orgânica? A matéria orgânica, ela é o processo intermediário da decomposição. Então, primeiro eu tenho os resíduos orgânicos, tá? Depois, aí esses resíduos orgânicos entram em processo de decomposição. Eles vão ser transformados em matéria orgânica, que continuam o processo de decomposição, e aí eles são transformados em humus, que são substâncias nutritivas. E esses humus se desmancham no solo, porque aí eles vão, né, ser solúveis em água, vai liberar nutriente para a planta, enfim. Todo o sistema ali vai aproveitar isso, tá? Então, se eu tenho, o que eu tenho que relacionar do teor de matéria orgânica é o seguinte: se eu tenho muita biomassa, se eu tenho muito resíduo orgânico e eu tenho um baixo teor, esse teor de matéria orgânica está totalmente desproporcional ao meu resíduo orgânico, significa que eu tenho uma baixa atividade biológica, e aí eu posso falar que esse teor de matéria orgânica está baixo. Por quê? Porque ele deveria estar mais ou menos proporcional. Então, se eu tenho bastante resíduo orgânico, por que eu não tenho também bastante teor de matéria orgânica? Porque não está acontecendo a decomposição. E eu não tenho um produto químico que eu jogo para acelerar isso. Quem faz isso? Os micro-organismos. Eu preciso ter um organismo vivo ali. Se eu não tenho um organismo vivo que tenha capacidade de decompor essa matéria orgânica, né, esse material orgânico em matéria orgânica, e continuar o processo, é onde eu vejo como que é a interação dessa atividade biológica com a minha planta principal. É baixa. Aí eu consigo correlacionar com a teor de radicelas, né, com a quantidade de radicelas,
com a porta de entrada para outros organismos oportunistas, porque aí aqueles que não estão fazendo a decomposição estão fazendo alguma coisa. Sim. Então, o que eles estão fazendo ali? Se eles são patógenos, eles estão prejudicando a planta. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser muito bem correlacionado. Não dá para trabalhar, e hoje a gente até está difundindo bastante isso em questão de atividade biológica, tá? De fazer análises que representam a atividade biológica. Então, e a atividade biológica, quando a gente faz a interpretação disso, tem a ver com o teor de matéria orgânica. Então, eu estou entendendo que se eu estou aumentando a minha atividade, vem junto aumentando o teor de matéria orgânica. Esse solo está em estado de recuperação. Sim. Agora, quando eu estou diminuindo a minha matéria orgânica, tá? E eu estou tendo, então, consequentemente, eu também vou ter uma diminuição da atividade biológica. Sim. O meu solo, ele tá adoecendo. Ele está, então, entrando, né, em sistema ali que está degradado, ele está se degradando, ele está tá adoecendo mesmo. A palavra certa seria isso. Quando a gente fala índice de qualidade de solo, a gente está falando da saúde do solo, da saúde e da qualidade daquele solo, para poder criar um sistema onde aquela cultura que está ali, sendo mais saudável, por consequência, eu tenho uma planta menos suscetíveis a ataques de pragas e doenças e principalmente a qualquer tipo de estresse, seja biótico ou abiótico. Tá? Então, assim, não se apeguem em números, mas se apeguem em entender o que está dentro do meu sistema, o que eu estou enxergando. Que eu estou criando um manejo onde eu estou proporcionando um melhor aumento dessa atividade, isso aí eu consigo ver. Se aumentou a mais, se eu fiz uma análise de solo, e a minha análise o ano passado estava com 1 grama, e esse ano aumentou para 2, está ótimo. Sim. Eu estou proporcionando um aumento, quem fez esse aumento foi a atividade biológica, então eu estou proporcionando esse aumento. Isso para mim já é um avanço. Sim, sim. Tá? Então não precisa pular de 1 para 10. É claro, pular de 1 para 10 é ótimo. Seria ótimo, porque isso diferencia ainda mais, né? Dá um resultado muito mais significativo. Mas a gente sabe que a gente precisa também pensar no que é um sistema resiliente na agricultura, né? Então, eu tornar o meu solo mais resiliente para que ele, a longo prazo, né, venha respondendo a uma ação que eu estou tendo hoje, é o que a gente também tenta fazer o produtor reconhecer e valorizar isso e sair um pouco de uma ação imediatista, porque todas essas ações que a gente está fazendo são ações que eu faço hoje, né, ou aplico de manhã, final da tarde eu já estou vendo o resultado. Ah, sim. Né? Então, assim, aí esse caminho de melhorar, ele vai sendo, pode ser que pule de 1 em 1, pode ser que pule de 5 em 5, mas a gente tem que entender, né, o que está acontecendo no sistema como um todo. E isso é muito de caso a caso particular de cada um. É que nem esses fatores aí climáticos aí, para você ter uma maior degradação, né, precisa de um clima mais ameno, né, um pouco mais úmido, né? Só que o clima tá bem estável, né? Tá seco, super seco, umidade relativa do ar extremamente baixa, daí questão de custo, tem que fazer relação custo-benefício, senão não vale a pena. Daqui 10 anos é muito pro futuro, né? E a planta, ela Daqui está no 10 anos nem sistema sei hoje. se não vai ter mais roça, alguma coisa, entendeu? Então, e todas essas mudanças que a gente pode estar vendo em questão de uma planta travada, pode estar sendo um mecanismo de adaptação dessa planta com essas mudanças. Sim, Ou faz parte até da própria resiliência dessa planta. Às vezes o que a gente está conseguindo sentir hoje é uma consequência do que aconteceu lá em 2021. Sim, sim.
entendeu? Então a planta ela está se adaptando a essas mudanças, que é isso que a gente está tentando criar manejo, desenvolver manejo para amenizar isso, que o que nós também vamos passar daqui a alguns anos, né? A gente também vai ter que pensar em como que a gente vai se adaptar a essas mudanças climáticas. E aí, para a agricultura vai ser a mesma coisa. Sim, concordo plenamente. Ó, doutora, sei que não é uma pergunta do dia para noite, mas essa parte, eu tenho bastante curiosidade nessa parte de microbiologia do solo. E eu tenho um cooperado que eu fiz uns testes, sabe? O que eu fiz? Metade da área a gente aplicou, vamos dizer, uma fonte de alimento para ela que era farelo de arroz. Sim. E a gente fez inoculação de vários tipos de micro-organismos. Na verdade é um complexo de micro-organismos. E foi feita a inoculação. E 6 ruas a gente deixou sem nada, só com os micro-organismos, sem essa parte do farelo de arroz. Passou um tempo, passou uns 4, 5 meses, eu coletei uma análise e mandei para o laboratório para fazer análise de enzima. Eu avaliei beta-glicosidase e fosfatase ácida. Isso. E coletei uma análise de solo, dessas 2 áreas, para avaliar. Como eu falei, é pouco tempo para avaliar ainda. Mas só que vou deixar marcado lá para daqui 2 anos, 3 anos eu voltar lá e fazer a mesma coleta. E na parte enzimática teve uma diferença, mas só que uma diferença muito pequena. Mas na hora que eu fiz a análise de matéria orgânica, deu uma diferença um pouco maior. Lembrando que o parâmetro, o mesmo ponto que eu coletei, tentei coletar na mesma direção e a mesma quantidade de ponto da área. E o que eu observei? Em número, eu não tive tanta coisa ainda, não tenho tanto histórico em números. Mas na parte visual, até estava mostrando as fotos para o Theo, eu vi muita atividade microbiológica, e isso em superfície. E eu fazia umas trincheirinhas de 10 centímetros, eu via bastante teia, que pode ser as radicelas ou uma micorriza, alguma coisa nesse sentido. E o que eu queria perguntar? Se os números até que vai ser ao longo do tempo, mas será que essa parte que está começando a demonstrar atividade microbiológica já está sendo um indicador que está sendo positivo? Então, sim, só que assim, por isso que eu falo para vocês não se apegarem em números e apegar também a quem vai te responder sobre isso é a própria planta. Então assim, vamos olhar um sistema radicular, vamos olhar uma estruturação de solo. Por que a gente não pode se apegar em números? Porque a atividade biológica ela não é constante. Então não é porque ela fica 1 ali, que aí de repente melhorou para 2, ela estabiliza para 2. Então assim, ó, hoje, nós estamos aqui 4 de junho, tá? Como que tá a umidade relativa do ar hoje? Boa, ótima, né? Tá quanto, mais ou menos? 65, 70. 65. Acho que mais, hein? O Pombal tá mais. Tá, mas olha a temperatura. E a temperatura? Estamos 20 graus? Deve estar uns 80, 90%. Ah, temperatura 20 graus, 22. Temperatura mesmo. Vamos pensar bem, eu tô passando frio, gente. Eu acho que tá uns 16. Tô bem que eu sou da região de Ribeirão Preto, então pra mim Então a sensação é baixa. 25 é frio. Bem, mas assim, o que acontece? Hoje a gente tá aí até num sistema que tem uma atividade biológica dentro que está associada a essas condições climáticas. Sim. Se daqui a um mês, como que vocês acham que vão estar a umidade relativa do ar? Semana que vem já vai estar baixa. Não, então vamos pôr para a semana que vem. Na semana que vem vai estar baixa. A temperatura provavelmente vai estar nessa daqui. Isso, como que vai estar a atividade biológica? Vai estar mais ou menos que hoje? Menos. Só que aí vamos avançar lá para final de outubro, novembro, que eu vou ter umidade alta, temperatura alta. Como que vai estar a atividade lá? É para estar para mais alto. Então ela não é constante. Sim, sim. Então vai depender do momento que eu for avaliar, porque assim, ó, o que são essas enzimas?
elas são enzimas que estão sendo secretadas por um micro-organismo. Então é como a gente faz a digestão, né, dentro do nosso estômago, no nosso aparelho digestivo, os micro-organismos não fazem isso dentro deles. Então eles jogam as enzimas para as enzimas degradarem ali os resíduos orgânicos, né, e extrair as substâncias nutritivas. E aí então, quanto mais micro-organismo, o que eu tenho? Mais eu vou ter enzimas sendo excretadas no solo. E aí, se eu for lá e quantifico isso, eu estou quantificando as enzimas que foram depositadas de acordo com o número de micro-organismos que produzirem isso. Por isso que é bem importante também a gente associar para o pessoal a gente estimula muito o pessoal a criar histórico da atividade enzimática. Só que esse histórico também, ele tem que levar em conta um parâmetro de referência, que é as mesmas condições que foi colhida. Então, se você coletar hoje, eu não posso vir agora coletar em novembro e pegar como referencial. E eu vou falar assim, gente, aí, qual que o meu aumentou? Né? Então, se eu quisesse mostrar um aumento da atividade biológica sem aplicar produto nenhum, eu faria isso. Eu pego hoje, coleto lá, quantifico essas enzimas. Chego em novembro, coleto e quantifico. Vai dar um número maior. O que eu fiz? Não preciso fazer nada. Entendeu? Agora, se eu pegar hoje, observando essas condições, o ano que vem, observar nessas mesmas condições e ver que tem aumento, aí isso pode ser uma coisa que eu, né, consegui alcançar de acordo com o manejo biológico que eu introduzi. Então, essa questão dessa atividade, ela não é fixa, porque as condições climáticas vão também influenciar nessa atividade, né? Por isso que eu falo, tem um número que eu tenho que alcançar. A planta, eu falo que hoje o melhor investimento para o produtor é monitoramento. Para mim, assim, é o melhor. Não é saber comprar o melhor insumo, não é ter dinheiro para comprar o melhor insumo. Não é isso, é você monitorar e entender a necessidade de usar, o que usar e para que você está usando, né? Então, quando você olha, entra na lavoura e vê que precisa usar, estava falando muito, estava apenas a broca lá. Tá, que produto biológico que eu vou usar hoje para combater essa broca? Não tem. Vai entrar com produto químico, mas tem um produto químico. Então entra com químico. Mas você não tem um biológico que atua no controle da broca? Tem. Só que eu estou em condições para trabalhar com biológico hoje? Não. Então eu tenho o produto, mas eu não tenho condições que fazem esse produto ser eficiente. Então então tem que largar a mão e deixar as coisas acontecerem? Não. Então agora entra com o posicionamento de um químico, né? Então eu só vou usar químico. Não, monitora, vai acompanhando. Teve oportunidade de entrar com biológico, entre com biológico. E aí vai vendo a necessidade. Se a gente conseguir restabelecer a saúde desse sistema, a planta por si só vai ficar menos suscetível a ataque de pragas e doenças, né? Então é isso que a gente quer tentar trabalhar. Melhorando a atividade biológica primeiro, que é o patamar e a base do nosso foco tem que estar voltado com a atividade biológica, para melhorar o teor de matéria orgânica, porque isso representa que essa atividade está ali, né, ativa, e aí com isso eu vou conseguindo extrair ali benefícios. Então eu estou criando um ambiente que tem mais competição. Então, se eu estou atuando com um biológico benéfico, combatendo um nocivo ou um patógeno, por competição eu já estou criando ali um embate entre eles. Não preciso fazer mais nada, né? Que o químico, na verdade, querendo, abaixa bastante a atividade biológica, né? Mas ele também tem potencial de estressar a planta e de afetar a atividade biológica. Sim, então, se o meu alvo é só o inseto e eu uso um químico só para acertar o inseto,
eu estou desconsiderando o que seria os efeitos colaterais. Então, existem efeitos colaterais? Existem. Então, assim, aí eu preciso pensar o que eu posso fazer, então, para melhorar isso. Então, preservo, faço a manutenção desses resíduos orgânicos, ou então, assim que as condições estiverem melhores, introduzo micro-organismos para melhorar essa atividade biológica, dar suporte para essa atividade. Aplico, né, insumos nutricionais, aí pode trabalhar com nutrição, porque a planta está estressada. Então, vamos trabalhar com uma parte nutricional que dê suporte para a planta, porque se ela for estressada, imagina, tem que fazer todo um processo fotossintético, gasto de energia para produzir alimento. Se ela está tão estressada, então eu posso dar um aporte nutricional que amenize isso, aí vem trabalhando em conjunto. Não dá para a gente focar num único ponto, sem olhar para o sistema. Se eu fizer isso, eu estou perdendo um gancho de conseguir despertar na planta, através do manejo, esse aumento do potencial produtivo dela. Mais alguém? Ai, vamos debater. Bom, gente, vamos fazendo pergunta. Mas foi bem legal isso que você apontou. É praticamente o que a gente estava discutindo então, hoje. Doutora, praticamente, então, digamos assim, se a gente tem um nível de matéria orgânica alto no solo, teoricamente temos mais atividade biológica. Sim. Né? Então essa aqui que é a grande questão. Então, mas não é sempre garantido, né? Só material orgânico, às vezes tem tudo, só que não tem atividade biológica. Só que aí é o que eu falo, precisa estender o processo. A matéria orgânica não é o produto final. E aí também não dá. Se eu ficar, aí eu conseguir lá aumentar a atividade que transforme o resíduo orgânico em matéria orgânica. Aí eu vou lá com o meu manejo e inibo essa atividade. Eu só tenho matéria orgânica que vai ficar estagnada. Né? E aí? A planta extrai alguma coisa da matéria orgânica? Não, ela vai extrair da onde? Do humus. Então, eu preciso continuar esse processo. Por que esse processo não continuou? Entendi. Que queira ou não, frutífera no geral, a gente poda, o resto cultural fica embaixo, mas chega um ponto que já se degrada tudo e não tem mais nada, né? E acaba acontecendo então, que mas aí, beleza, tudo, né? transformou em matéria orgânica. Mas aí a gente quer continuar esse processo. Para outra Uma etapa forma, de Transformar humus. Sim. Até, só que aí fica, se eu estou num sistema onde a minha matéria orgânica está entrando muito e ela está estagnada, a minha atividade está estagnada. Minha atividade, não tem atividade ali. Preciso, né, fazer essa roda continuar, o processo continuar. Aí eu faço a introdução. Só que aí também, eu focar muito em melhorar a atividade biológica e eu não dar suporte de reposição para ter material orgânico sendo transformado, essa matéria orgânica que está muito alta, ela vai diminuir, não vou ter suporte, aí esse solo vai se degradar. Então eu preciso repor a matéria orgânica. Então o que está saindo tem que estar entrando. Eu preciso alimentar esse sistema. Enquanto isso, tem que cuidar dos elementos nutrientes, porque a sola, em princípio, não tem. Veio de algum lugar. Então, se vai gastando pela planta o lixiviada, tem que repor, né? Não é só material orgânico. Não, o próprio humus formado também. Se a planta não absorver, esse não adianta nada. Você fez toda a decomposição da matéria orgânica, a planta não absorveu, volatizou, lixiviou, enfim. Aí quem vai responder isso é a planta. Então é todo um conceito que vem desde onde a gente está pisando até o produto final, que é o que a gente está colhendo. Ô, doutora, eu tenho mais uma pergunta. Na verdade é tentar auxiliar no raciocínio nessa parte de microbiologia. Isso pensando ao longo dos tempos, daqui 20, 30 anos, 40 anos, a gente vê por aqui ainda, né? Mas pensando nos próximos, né? Porque a gente sabe que uma frutífera fica aqui quantos anos, né?
como os nutrientes químicos, os elementos químicos do solo. O que a gente vê hoje nas análises de solo? É uma jazida de fósforo. Tem 500 miligramas, 700 miligramas, tem muito fósforo. Sim. Será que com os micro-organismos, se não mudar o pensamento, não pode acontecer a mesma coisa? Porque hoje o pessoal fala muito em tricoderma, subtilis. Será que, exemplo, ó, daqui 20, 30 anos, se eu venho trabalhando 10, 15, 20 anos, só tricoderma, só subtilis, eu não posso, vamos dizer, aumentar muito a população de um isolado só e prejudicar os outros que também fazem o complexo da dinâmica? Por isso que quando a gente pensa em atividade biológica, você não pode estar falando no micro-organismo que compõe essa atividade. Quando eu falo em atividade biológica, eu estou falando da diversidade de planta. Então não está na responsabilidade. Quando a gente. Isso é muito legal que você apontou, porque quando a gente fala atividade biológica, acho que a gente está falando de micro-organismo. E acha que a gente está falando do micro-organismo, do fulano de tal, do A e do B. E não. Quando eu falo atividade biológica, eu não estou dando nomes. Eu estou aproveitando. O que é atividade biológica? Ela pode ser através da diversidade de plantas. Então, se eu começo a consorciar com outras plantas, isso melhora a atividade biológica? Sim. Se eu estou trabalhando, por exemplo, a decomposição ela vem por diversas classes de bactérias e fungos. Então, eu não vou ter um único agente que faz isso. Então, eu vou ter diferentes classes ali que contribuem para isso, né? É claro que hoje, o que a gente faz? A gente tem tecnologia para identificar a habilidade de um ou outro, aumentar a população desse em específico que eu identifiquei uma habilidade e garantir que ele tenha uma capacidade de colonizar aquele ambiente. Só que não se engane, gente, assim, a abundância da variedade de micro-organismos que a gente tem no solo é muito grande. Então, é que a gente acha que também, estou só colocando tricoderma, daqui a pouco vai ter só tricoderma. Se a gente for pegar uma colher de sopa de solo, tem milhares de classes de micro-organismos diferentes. Então, a gente ainda não está nesse poder de achar que eu estou colocando algo que vai causar um impacto. É claro que num pensamento bem a longo prazo, se o pessoal ficar engessado nesse pensamento, hoje isso pode não fazer cosquinha, amanhã pode começar a ter uma ação e no futuro pode realmente gerar um grande impacto, tá? Mas hoje é muito pequeno essa causa e efeito por normalmente só você achar que está introduzindo esse produto. Porque a concentração que a gente tem, essa capacidade de elaborar, aqui no solo não é a mesma. Então, quando a gente coloca lá, sei lá, estou colocando 1 ml de um tricoderma ou de um bacillus subtilis a 10 a 20. Ali no solo, se eu fosse quantificar todas as concentrações, e outra coisa, também tem a dinâmica do micro-organismo. A mesma dinâmica que o micro-organismo tem de rapidamente produzir novas células, se ele tiver muitas células, rapidamente ele pode acabar com todas essas células. Então, o mesmo potencial que ele tem de se multiplicar, ele também tem de se degradar. Então, eu posso colocar 10 a 30 num solo, num ambiente que não está apto para ele, que isso cai a 10 a 1 em questão de horas. Entendeu? Então, a gente não tem esse domínio, né? A gente precisa reconhecer essa limitação. É claro que tudo tem que ser trabalhado com cautela. Se a gente também banalizar, o que eu vejo é que às vezes as ações estão muito banalizadas, porque o pessoal não foca na ação, não foca no sistema, não foca em entender o que é uma atividade biológica, que não estou falando só de micro-organismos, eu estou falando de inimigos naturais, eu estou falando de minhoca, de todos aqueles insetos que vivem no solo. Eu estou falando de todas as diversidades de plantas que eu posso compor ali e também de classes diferentes de micro-organismos.
Então, esse conjunto associado com uma cultura, né, com uma planta principal, é o que eu chamo de melhorar a atividade biológica. Uma pergunta. Nos últimos anos vem mudando bastante aqui pra gente em relação à temperatura, né, principalmente. Excesso de calor. O que pode impactar em relação à atividade microbiológica? Porque geralmente a gente poda, caiu todas as folhas, né? Uhum. Teoricamente só vem, se não tiver cobertura morta, teoricamente qual a temperatura que o microorganismo consegue sobreviver em relação à temperatura, em relação ao solo descoberto, por exemplo, um solo que não tem nada? Então, a temperatura ali, na questão microbiológica, ela serve muito para selecionar também micro-organismos, porque cada classe de micro-organismo, ela vai ter uma faixa ótima de crescimento relacionada à temperatura. Então, por exemplo, quando a temperatura está muito baixa, isso seleciona. Aqueles micro-organismos só vão se multiplicar ali, aqueles micro-organismos que conseguem ter capacidade de fazer isso nessa faixa de temperatura. Aqueles que não têm, não estão se multiplicando, tá? Mudou a faixa de temperatura, mudou os micro-organismos. Aí aqueles que estão adaptados naquela faixa que vão se multiplicar. Aumentou, então eu não tenho micro-organismos? Tenho. Só que não são aqueles anteriores, já são outros micro-organismos totalmente diferentes, mas que são capacitados naquela faixa de temperatura crescerem, tá? Então, a todo momento, vai mudando a temperatura, vai mudando a classe de micro-organismos que vão, né, tendo um mecanismo mais hábil de se multiplicar ali. Viu, doutora? Uma média, assim, os micro-organismos benéficos é numa temperatura mais amena, os maléficos. Então, a gente não existe isso aí? Não, e não tem necessidade disso, assim. A gente está querendo se apegar, então, uma receita de bolo. Já vou falar para vocês que comigo vocês não vão ter receita de bolo. Né? Porque querem chegar a um vai. Na verdade, digamos assim, é um tiro no escuro, então. Não é um tiro se pegar, no escuro. pegou, se não pegar, não, mas não. Hoje a gente tem conhecimento, gente. Na agricultura, a gente não tem capacidade de alterar clima. Sim. Tá? Mas a gente tem capacidade de fazer manejo. Sim. Tá? Então, hoje eu tenho tecnologia, inclusive, de produzir um micro-organismo que eu reconheço alguma habilidade. Vamos usar isso. Hoje eu tenho tecnologia de entrar fazendo uma manutenção com algum tipo de equipamento específico. Vamos usar isso. Hoje eu tenho, é que a gente estava discutindo de manhã também, por exemplo. Se eu sei que a planta está estressada, hoje a gente já tem aminoácidos, que eu não dependo da planta produzir esses aminoácidos. Olha o desgaste de energia que ela tem para pegar o nutriente, transformar esse aminoácido, pegar esse aminoácido e transferir isso para produzir uma proteína, uma vitamina, alguma coisa ali que está importante para formar uma folha, uma semente, um fruto, tá? Se eu for lá, vejo que a planta está estressada, em vez de esperar que ela produza um aminoácido, eu não posso ir lá e já dar isso pronto para ela? Sim. Não é meio caminho andado? Não é menos... Olha a energia que ela economizou de ter que fazer todo esse processo, ela vai redirecionar para onde? Para acelerar, então, a formação de uma folha, de uma semente, de um fruto. Então, isso tem como a gente fazer? Sim, através do quê? Manejo. Eu acho que isso daí é para todo mundo, já se faz. O que eu gostaria de saber, na verdade, vamos falar agora em Atemoia, que foi o visto da Atemoia, né? Uhum. Atemoia. O manejo hoje para antracnose. O que você me fala em controles biológicos? Eu acho que é não sei o quê. Restabelecer a atividade, melhorar a atividade, pensando em fazer acompanhamento dessa atividade via solo. A gente tem as análises aí enzimáticas, fazer manutenção da matéria orgânica,
trabalhar com micro-organismos que são antagônicos à antracnose. A gente sabe quem são? Sabemos. Então, por exemplo, ou promotores de crescimento que favorecem que essa planta fique, então ela está recebendo um ataque causado pela antracnose, porém ela ainda tem um suporte dessa interação com esse micro-organismo, que mesmo sofrendo esse ataque, ela ainda consegue se desenvolver. Então, isso daí é manejo. Então, usar tipo um promotor de crescimento, um antagônico que forma metabólicos. Então, vamos trabalhar com um tricoderma. Então, garantir de fazer a aplicação de tricoderma no solo. Bacilos subtilis, húmilos, amiloliquefaces. Então, eles auxiliam também dentro da planta nessa indução de resistência. Vamos trabalhar com isso. Entendeu? E criar ambientes mais competitivos. Tem como você passar assim pra gente? Ó, esse micro-organismo, ele favorece isso na planta. Esse... Tem. Tipo, você vai se desses inscrever comerciais para fazer aí um que curso tem, de nutrição tricoderma. biológica ofertado pelo Senar. E lá você vai aprender desde a base. Porque se eu te falar hoje e você não aprender, amanhã você vai me ligar perguntando. Só você. Ou falando que não funcionou, né? O Elias já tá. Então, é isso daí. Fernando, o que eu queria terminar em relação ao que eu comentei aquela hora, é que se eu manter pelo menos uma fase da ciclagem da matéria orgânica acompanhada, eu consiga ter mais equilíbrio do micro-organismo durante todo o ciclo da fruta. Porque, mesmo você falou, tem a lignina, tem a matéria orgânica ainda em processo de decomposição e tem toda a ciclagem. Por exemplo, se a gente colocar uma quantidade não muito exagerada, mas uma cobertura módica, principalmente nos períodos que ainda a planta está desfolhada, a gente vai favorecer que essa temperatura do solo aumente tanto e tenha menos impacto nessa atividade microbiológica. Sim. Essa aqui é a minha questão pergunta. Se realmente vai ajudar ou não vai ajudar em nada, é melhor... Não, claro que vai. Mas assim, é claro que você não vai estar trabalhando com, às vezes, o que muda ali, mas aí vem, por exemplo, um destaque que você quer que eu fale de nomes. Então, vamos lá. Então, um destaque do tricoderma e um destaque do Bacillus subtilis. São organismos que têm essas habilidades interessantes para um sistema de um aumento da temperatura ou de baixa temperatura, tem ainda atividade com eles. Eles não são tão sensíveis, eles são mais resistentes. Então, aí, trabalharia com eles. Agora entendi. Uma paulada matou 2 cachorros. Entendeu? Então assim, aí vem você trabalhar. Ah, sim. Então, continuando o raciocínio do Vitor, sobre a antracnose, será que esse produto aí, o Solo Premium, né, a gente está falando lá no Solo Premium, será que fazendo a aplicação, via solo tudo e tal, será que ele vai comer esse fungo da antracnose que está no chão? Não é comer, mas ele assim, compete, isso. Sim, mas ó, aí a gente tem que imaginar também, por isso que eu falo, porque são várias estratégias que a gente precisa adotar. Por quê? Se eu tô vendo que tem baixa atividade, significa que eu não tenho muita diversidade de micro-organismos que estão ali. Se a antracnose está ali, significa que ela é o organismo dominante. Aí se eu for lá e colocar um micro-organismo que chegou ali caiu ali de paraquedas naquela situação, até ele se estabelecer, a antracnose já dominou, já conhece todas, o modo de ação daquela área. Então, entendeu? Então, por isso que eu estou perguntando assim, porque muitas vezes então não é inundação, desculpa. Porque assim, esse conceito de inundação é muito pequeno, gente, vocês não têm noção. Ó, vamos imaginar assim, o tamanho de um micro-organismo, tá? Imagina que eles estão ali numa escala micrômetro. De micrômetro. Ou seja, eu pego 1 metro e divido isso em 1 milhão de partes iguais. Um pedacinho disso é 1 micrômetro.
tá? Que seria ali, vamos pensar que o micro-organismo, uma célula de um micro-organismo está nesse tamanhozinho de faixa. Então, assim, eu tenho milhões, trilhões de células de micro-organismos espalhadas no ambiente, aonde uma célula, em condições favoráveis, horas depois, se transformam em bilhões de novas células. Então, é o que eu falei, ela vai ter facilidade de multiplicar muito rápido? Sim. Só que em condições não favoráveis, ela se degrada muito rápido. Então, eu estou colocando 1 milhão, virei as costas, já tem 1. Aí eu vou lá e coloco mais 1 milhão, virei as costas, já tem 1. Então, esse negócio de inundação, o que adianta eu inundar micro-organismo num sistema que quando ele chega ali, ele não consegue se estabelecer? Então, eu posso aplicar manhã, tarde, à noite, madrugada, todos os dias do ano, por vários anos, e eu nunca vou chegar numa quantidade suficiente. Se eu não mudar o meu sistema, se eu não tornar aquele sistema favorável. Então, se eu entender, se eu estou criando um sistema onde se eu colocar uma célula, essa célula se transforma em bilhões de novas células, é esse que é a chave. Então, quando vocês se desgastam em ficar aplicando, e ainda vê que não está dando resultado, então se perde. Já abandona, fala assim, é só por Deus. Tá aplicando, tá funcionando, eu já abandonei o barco. Aí vai falar que o produto não funciona. Exatamente. Não é isso? Então, assim, vamos pensar num todo, vamos olhar para o sistema, vamos correlacionar as coisas, aproveitar a tecnologia, porque hoje a gente tem, sim, muita tecnologia para isso, e entender o que é melhor dentro da sua realidade. Né? Então, isso que é o gancho, por isso que assim, se você entende o conceito, você, na sua realidade, sabe qual que é a ação que você tem que tomar. Então, não vai ser eu que vou te falar. Então, a gente tenta trazer essas discussões para que você faça uma pergunta, só que você, pensando naquela pergunta e olhando para o seu sistema, consiga responder. Faça a pergunta e resolva. Exatamente. É verdade o mito que o tricoderma ali come potássio? Tudo, né? Nós precisamos. Não, mito assim, de falar assim, que todo o potássio que você está colocando ali, o tricoderma está consumindo e compete com a planta. Então, aí vamos pensar, olha o tamanho de uma célula de um micro-organismo. Entendeu? Qual que é a capacidade de quantidade de um mineral por esse micro-organismo? É muito pequeno, gente. A gente não consegue nem enxergar os infelizes. Então, assim, acho que se eu colocar 100 quilos lá, vai pegar? Não, uma decomposição de uma folhinha tem aqui, 100 mil anos de nutriente para um micro-organismo. Ô, doutora, pode continuar. É uma pergunta bem... Doutora, eu tenho uma pergunta também, meio fora, sabe? Fora da casinha. Uma pergunta de viajante. Sim, pode falar. Se eu souber responder. O que eu queria tentar entender se isso acontece? Eu acredito que pode acontecer, mas se o senhor puder ajudar. Vamos pensar assim, ó, pensando isolado. Eu vim aqui na Temoia do Gostiçã e aplicar um amiloliquefaces via folha. Uhum. Será que a planta tem a capacidade de uma aplicação via folha, ela liberar tipo assim, um sinal para atrair mais essa classe de micro-organismo? Tem sim. É que assim, a gente tá... Da onde você acha que veio o Bacillus amiloliquefaces? É porque eu já tive um produtor, por exemplo, nos cursos, que ele falou, mas esses micro-organismos aí são desenvolvidos em laboratório. Não, gente, não são. Eles são isolados, ou ele veio isolado do solo, ou foi de uma planta, do caule, da raiz, da folha,
da semente, de algum lugar da natureza, ele veio, tá? Então, ele está presente na natureza. Então, quando a gente está colocando, você está colocando células daqueles micro-organismos, né? Que já tem essa facilidade, até porque os micro-organismos, eles têm uma alta versatilidade metabólica. O que seria isso? Às vezes, quando a gente chega num lugar novo, a gente não consegue se ambientalizar ali rapidamente. Demora um pouquinho. Imagina, se a gente estivesse aqui no Brasil, a gente mudasse para o Alasca. Até a gente começar a se sentir confortável naquela situação, não vai acontecer de um ano para o outro. Vai demorar, não vai? Entendeu? Você vai, até você se adaptar, até o seu corpo se adaptar a essa mudança, leva um tempo aí. Os micro-organismos já são um pouco mais rápidos que isso, tá? Eles já conseguem se adaptar numa velocidade maior. Então, quando você coloca, mesmo que ele não está habituado, aquela classe microbiana não está habituada ali, ela tem potencial de se adaptar e de uma forma mais rápida, né, que um organismo mais complexo, tá? E aí, com isso, ela vai, por exemplo, chegando ali próximos a outras classes de micro-organismos que se assemelham a ela. Então, vai misturando, essa atração vai acontecendo, porque vai formando essas comunidades. É um organismo vivo, então ele vive em comunidades. E às vezes essa comunidade, ela vai sendo também dessa transformação do que também ela vai entrar em contato com outros organismos. Então tem sim, né? Acaba que não tem, sim, com organismos que podem ser semelhantes ou distintos. Tá? É por isso que a gente vai monitorando e vai percebendo. Aí é onde a gente consegue mensurar isso, o efeito disso, né? Às vezes, quando eu coloco um micro-organismo ali, ele pode gerar um impacto que desperta um que estava dormindo, que aí é esse que estava dormindo que começa a expressar algo bom. E aí você acha que está usando, que aquela expressão está sendo do que você colocou e nem é dele, é do vizinho, que não tinha sido despertado a fazer isso. Entendeu? Então, esse sinergismo, esse consórcio que se forma de interações, elas vão além do que eu estou colocando e também do que já está nativo. E é isso, pessoal. Complicou. Quando vê que tá dando no caminho certo. Não, mas não é para desestimular, tá? Vocês estão no caminho mas é isso que é bom, deixar a gente curioso, né? Mas assim, é para instigar vocês a terem autonomia. Entendeu? Por isso que eu evito de propósito responder muitas coisas. Porque porque eu não quero que ninguém fique dependendo de, mas peraí, deixa eu ver, tem que parar para pensar. Eu acho assim, quando falam de agricultura, né, que seria agora a agricultura do futuro? Gente, para mim, a agricultura do futuro é todo mundo que está envolvido na área saber usar o que tem. Porque a gente tem muita coisa. Sim. Tem equipamento, tem insumo de N tipos, entendeu? Só que a gente não sabe usar. Fica tudo dependendo, olhando para a cara do vizinho para ver o que o vizinho está fazendo para fazer igual. Então, assim, vamos parar para pensar dentro da sua realidade, vamos ver o que tem, como tem. Sabe, a realidade ali, até porque o que mais implica no manejo não é nem só ter acesso à tecnologia, é o fator humano que vai usar essa tecnologia. Isso daí, vamos colocar que implica 99,9% do sucesso do negócio funcionar. Entendeu? Então não é só eu ter a ação de enxergar qual que é o micro-organismo. Se você colocar isso na mão de alguém que não vai saber usar, queimou tudo, você não vai ver nada. Um ponto importante que a gente conversou hoje cedo é que não é para misturar com nada, né? Que fala assim que é compatível com X, esse Y nada produto. ainda tem que ser... Assim,
tem que aprofundar mais, mas Isso. melhor não misturar nada do que ficar Tem que achando saber que, fazer o coquetel. que é compatível. É, compatível. É o que ela falou bastante. Daí é questão de custo, né? Isso, não, mas Hoje, então, vamos É, pensar. o bicho pega. Se você, então, mas Técnico, às o técnico, vezes... viu, moça? O técnico operacional são coisas bem distintas. Uhum. E daí colocou o custo no meio. Entendeu? Por isso que eu te falar alguma coisa não vai Sim. influenciar em É por isso nada. que a gente gosta de teste, de empresa, fala, puta, esse daqui é compatível com esse daqui. Isso. Então dá pra fazer isso daí. E aí você aproveita, porque às vezes, assim, bem, na minha realidade, eu sei que se eu misturar o A com o B, eu perco um pouquinho do A. Mas eu ganho no operacional, que para mim isso é importante. Mas daí não mata direito. Não, mas aí você vai ver, não, mas aí se não matou direito, que se você teve que gastar mais e fez uma aplicação a mais, então aí você já entende Sim, que você, o básico para você é ter 2 aplicações. sim, sim. Entendeu? Porque às vezes o pessoal se apega a querer economizar uma aplicação, não faz direito e nem reclama de fazer a segunda, mas reclama de fazer a primeira. Tipo, Não, isso daí faz sentido, né? Isso aí é meio que lógico, tem que pensar nisso daí. então isso Mas é uma é uma questão coisa que bem- é o produtor que tem que colocar na ponta do lápis. É que nem, eu dou um exemplo, assim, pensando só para a gente fazer um cálculo aqui em questão de soja. A gente tem o produtor A e o produtor B de soja. Os dois têm o mesmo tamanho de área. Sim. Só que um fez um manejo usando maquinários específicos, insumos específicos, para conseguir produzir 100 sacos de soja. Produziu 100 sacos de soja por hectare. Sim. Só que na hora que ele foi fazer o custo, ele gastou 90 sacos. Sim. Tá? O produtor B fez lá um mais brando, usou o que ele tinha, tal, produziu 40 sacos. E gastou 20. Só que aí ele gastou 10. Sim. O outro. Quem ganhou mais? Não, quem produziu mais? Quem produziu mais, quem 100, teve mais 40. Mas quem ganhou mais? o O que produziu 40. Mas esse daí essa é a matemática, eu sempre falei disso daí pro pessoal e tal, relação de custo. Mas a chance de um cara que faz um manejo específico ter uma produção boa é muito maior aquele que não faz o investimento necessário, né? Então, mas aí qual que seria o melhor investimento? Você acha que está na aquisição de insumos ou na estratégia Porque de daí, manejo? se você for colocar custo, tem custo que é fixo, viu? Para você colher 1 hectare de soja, de 90 sacos, de 1 hectare de soja a 40 sacos, é o mesmo, entendeu? Praticamente é o mesmo, entendeu? É isso que é o negócio, é que nem você estava falando, que é o investimento a longo prazo, né? Você tem que também pensar nisso aí, porque você faz um investimento quando você faz uma produção para produzir 90 ou 100 sacos de hectare, você faz um baita investimento, escarificação, faz tudo que você imaginar, né? E o clima dá certo. Mas a pessoa que faz investimento para colher 40 sacos por hectare, a chance dela dar certo é muito pouco. Então, mas às vezes para ele, mas o dinheiro, mas aí É aonde momentâneo, né? tá na que nem você questão falou, do do biológico. produtor entender o que é melhor para essa conta do produtor. Sim. Que às vezes para ele, né? Que nem eu falo muito isso em curso. Porque, desculpa eu cortar, né? É que nem esse ano essa lavoura me deu tanto. Ano que vem, com o investimento ela não dá tanto. Eu prefiro um ano dar e um outro ano não dá, um ano dá, um outro ano não dá. Tem que arrancar fora. Então, o ano que dá, você tem que... Outro ano você pode ficar dormindo, porque você sabe que o outro ano não vai dar. Então, tem que ser uma linha constante. Agora, essa flutuação mata o produtor.
Então, mas aí é ele que tem que desenvolvendo o manejo dele na realidade dele. Porque assim, se a gente for falar o que é ser mais eficiente, se eu for colocar na prática, a gente pode ter perfil de produtor que ser mais eficiente para ele é estar no campo aplicando o produto manhã, tarde, noite e madrugada. Aí já tem um outro produtor que já prefere ficar andando na lavoura e aí vai vendo, ah não, eu acho que pode esperar mais um pouco, vou aplicar, não vou aplicar essa semana não, vou esperar a semana que vem e tudo. Aí, se os dois chegarem, aí às vezes assim, pensando que quem é o produtor mais eficiente é aquele que está mais ativo. Só que se no final das contas a produtividade dos dois forem as mesmas, quem está sendo mais eficiente é aquele que está conseguindo até trabalhar menos. Sim, com certeza, essa é a matemática, né? Entendeu? Então assim, não tem, o que a gente não pode é pregar assim, ah, então... Você acha que tem que trabalhar menos para produzir? Não, não dá para, não é ter descuido, tá? Não é, a gente não tá incitando aqui manejo largânico, tá? Não é nem orgânico e nem convencional, e também não é largânico. Largânico, essa é boa, nunca tinha escutado. Tá? Então assim, cuidar pensando no que você tem e ver o que realmente tem que ser feito. Você fala, o melhor investimento do produtor está no monitoramento. É ele enxergar a necessidade que ele tem que vir, reconhecer a necessidade da planta, reconhecer o ambiente para ser mais assertivo em questão da ação que ele vai tomar. Não, esse morde. Esse é assim mesmo. Doutora, em relação à compostagem, para quem tem galpão e faz a compostagem em galpão, né, tem aquele produto de aceleração de decomposição que você tinha comentado. Sim. Né, e tem esse produto que o Shoji está falando do solo primeiro, assim, né? Que tem várias shakes de várias bactérias. Nesse cenário, o que é o mais vantajoso? Eu pegar, por exemplo, a minha mistura de pó de serra com pó de carvão, eu espalhar na lavoura e vir aplicando na lavoura o acelerador de composição e mais esse produto, ou eu fazer ele no galpão e aplicar na... Aí eu acho que você teria que fazer um teste. Por quê? Quando você tem, ainda mais vocês que tem galpão, eu já acompanhei trabalhos com compostagem, eu faço isso muito lá com o pessoal de Goiás, que inclusive eles usam lodo de esgoto. Não usam só, usa cama de frango, porque lá também tem galinha coedeira, usa esterco da galinha e tudo, mistura com alguns pós de rocha. A gente percebe o seguinte, o composto que está coberto, ele consegue preservar mais nutrição, né, manter mais os teores de nutrientes do que o que está exposto, em céu aberto, tá? Então, essa proteção, ela realmente ela dá uma diferença no produto final, tá? Porque enquanto tá ventando, o negócio vai ali e perde bastante. O que tá coberto, não. Quando a gente atua num processo de compostagem, eu tô querendo, em um curto período de tempo, acelerar essa transformação, de pegar o resíduo orgânico e transformar ele em substâncias nutritivas, que já é o humus. Só que isso, no ambiente a céu aberto, leva um tempo para acontecer, tá? Quando eu faço em condições controladas, é outro tempo para acontecer. Então, por exemplo, você precisa fazer esse cálculo. Em cultura perene, eu vejo que isso, fazer uma compostagem em loco é mais atrativo do que em campo, lá em galpão. Se fosse uma plantação de milho, aí eu já não indicaria. Eu já indicaria você fazer a compostagem, faz a compostagem, pega esse material compostado e leva lá na preparação da soja, do milho, da horta. Então, para essas culturas de ciclo rápido, que precisam de nutrientes já disponíveis, então eu já tenho que levar o material já compostado,
para culturas perenes, eu posso fazer isso, mas pensando que eu estou adubando hoje para absorver o ano que vem. Aí é a conta que você tem que fazer, assim. Às vezes, eu vejo isso com bons olhos para culturas perenes, tá? Mas aí você tem que fazer as contas, às vezes, porque se você gera esse composto, que, por exemplo, no processo, fazendo o processo de compostagem, você economiza de adubação mineral 50%, então compensa manter esse processo, do que você ter que adubar 100% hoje para adubar 50% só o ano que vem. Professora, mas num galpão, né, ele está amontoado com o composto. Se você fizer as inoculações, como ele estava falando, né, tem que ter muito mais cuidado, né? Porque pode ter elevação de temperatura, tudo mais, e aí... Tem que seguir o processo de compostagem. Não, tem que seguir o processo de compostagem. Lá vocês têm revolvedor também? Por tombamento? Deu um curso. Eu deixo lá e a gente vai virando 2 vezes ao dia. Não, porque aí também a compostagem é um processo. Você também simplesmente fazer uma leira, jogar o micro-organismo ali, virar as costas e deixar o negócio acontecendo sozinho vai demorar. Não adianta fazer a área inteira, você não vai ver a diferença. Fernando, pode falar alguma coisa sobre a produção de replicar micro-organismos na fazenda? Conforme? Mas em que sentido? Não, os cuidados e tal. É que é muito complexo, Theo, assim, a questão da multiplicação on-farm, ela tem que seguir parâmetros, né, de desenvolver ali um processo adequado. Que isso, o produtor também tem que ver qual que é a real capacidade que ele tem de fazer isso. Né, porque hoje a gente tem tem bioreator de tudo quanto é tipo, tem processo de tudo quanto é tipo, então vai muito do perfil do produtor, assim, e seguindo que também não é alguma coisa, ninguém aduba de qualquer jeito, ninguém planta de qualquer jeito, então não dá para fazer outras coisas, não dá para multiplicar micro-organismo de qualquer jeito, não dá para aplicar micro-organismo de qualquer jeito, então, né? Então, tudo segue aí, tem cuidados específicos, mas aí é muito de cada caso, assim. Doutora, a senhora acha que fazendo a aplicação caneteado ou só jogar por cima, fazer uma irrigação seria já o suficiente? Mas como assim? Sabe o que é caneta? Caneta, não. Você injeta o produto na terra. Na terra, direto na terra. Tá. Aí depende, que produto? Então, se o foco é você trabalhar, que nem, por exemplo, Bacillus subtilis e Trichoderma, por exemplo, são micro-organismos de vida livre também, que eles não estão só associados às raízes, mas eles também ficam em material em decomposição, no solo, fazendo solubilização. Então, aplicar ele de forma geral, assim, como se fosse barra, assim, direto, é melhor do que já direcionado só no suco, assim. Acho que não vejo assim, de falar assim, o que é melhor. Se tem melhor, as duas são formas de aplicar micro-organismos. Só que você não está perdendo mais ou menos usando um ou outro, entendeu? Eu acho que pulverizado deve ser melhor, porque você pega mais uma área maior, né? Agora, tem um bom efeito, mas você também, mas aí eu não tenho como falar um é melhor que o outro. Não, tá? Pela lógica, isso daí seria, eu acho que pulverizado assim, vai pegar numa área menor, porque a caneta você injeta, vamos falar assim, vou colocar 3 litros, aquele 3 litros, né, um pouquinho ali. Então, mas aí, por exemplo, se você estiver diminuindo o volume de, sei lá, você colocar esse injetado, você usa um volume de água
menor e que leva um tempo menor para ser aplicado, às vezes é um efeito diferenciado do que você usar via barra. Por isso que eu tô te falando. Não sei, tem vários pontos que também favorecem um e desfavorecem o outro. O cadeneteado, na verdade, surgiu mesmo para fazer a oxigenação na raiz, né? Principalmente em solo bem Isso degradado. tem que olhar quais são todos os benefícios de um e quais são todos os benefícios de outro. No verão só. Mais alguma coisa? Explica um pouquinho dos produtos. Ah, tá. Bem, aí falando um pouquinho da questão da linha da Solovita, é uma empresa que trabalha com blend de micro-organismos, tá? Inclusive que está muito, o uso desses produtos está muito também acondicionado ao suporte técnico que a própria empresa oferece. Que é a gente fazer um trabalho de validação e acompanhamento desses produtos. Então, ela é um blend de micro-organismos que estão voltados tanto para solo quanto para foliar. Então, quando a gente trabalha visando solo, a gente tem uma composição de micro-organismos. Esses micro-organismos, eles são liofilizados. E isso, aí porque também vem aquela questão de armazenamento facilita muito, porque é um produto que não é facilmente degradado. Claro que não dá pra gente deixar um saquinho torrando no sol, né? Mas é um produto que ele é facilmente armazenado ali, não precisa de condições de refrigeração, nada muito específico. Ele é um produto bem compacto, somente com material celular da composição desses micro-organismos. Por estarem liofilizados, eu consigo juntar uma variedade de micro-organismos sem ter algum efeito antagônico já na embalagem. Por quê? Porque eles estão em pó, eles estão inertes. Então, se eu quiser misturar 1, 2, 3 mil, se eles estiverem inertes, eu posso misturar que um não vai implicar com o outro, tá? Porque eles estão inertes. Eles só vão ser ativados no momento que eu pôr isso na água, as condições do ambiente estiverem favoráveis, eles vão começar a se multiplicar, tá? Então isso está muito já no momento da aplicação. Então o momento da ativação deles é quando eles já estão em direcionamento de aplicação. Tá? E aí esse blend, a gente tem uma linha que é o Solo Prêmio, que contém promotores de crescimento, decompositores, que vão interagir diretamente com a planta. Só que aí a gente também tem uma outra linha de produtos, que é o Decomposter, que já são uma concentração maior de micro-organismos que aceleram esse processo de decomposição. Tá? Que aí é uma outra classe de micro-organismos, em concentrações diferentes. E o produto que é foliar já é um produto que tem um conjunto de micro-organismos focados para controle de pragas e doenças. Então eu tenho alguns bacilos ali que vão auxiliar no controle de doenças, então oídio, míldio, antracnose, eles conseguem agir, tá? Promovendo um controle disso, até por competição, porque são micro-organismos que têm capacidade de colonizar as folhas, e aí se eu tenho a colonização de um benéfico aqui, quando senta um patógeno aqui, já está ocupado esse espaço, ele tem que ir embora. Então eu consigo, por competição, associar somente micro-organismos que são benéficos, que não estão ali causando nenhum tipo de dano para a planta. Tá? E aí eu também tenho nesse foliar já aqueles micro-organismos que são predadores a alguns tipos de insetos ou que liberam toxinas, né, que matam determinados insetos, tá? Então aí nessa composição de foliar é mais para controle de pragas e doenças. De solo, a gente tem os que fazem decomposição e também são promotores de crescimento. E aí também aqueles que são só decompositores. Por isso que hoje a gente até estava vendo em questão de posicionamento de produtos,
tem algumas áreas ali que a gente viu que o ideal seria entrar com os decompositores, acelerando essa decomposição, melhorando o aumento da matéria orgânica e depois entrar com os promotores. Né? Fazendo já essa decomposição, a gente começa a aumentar a atividade biológica, melhorar ali também a questão de solo, e aí no futuro, e isso cria um ambiente mais favorável para eu melhor aproveitar um promotor de crescimento quando eu faço a aplicação. Certo? Muito com postagem. Eu não sei, aqui todo mundo conhece os produtos da linha da Solovita, alguém já usou? Só o Schoit, eu acho que usou. Só o Schoit. Só não conhecia. O pessoal não conhece. E você usou quando começou a usar? Na verdade, eu comecei a usar, é que tinha um dia de campo de uva, daí eu fugi do dia de campo, fui lá na palestra do Theo. E daí que lá ele comentou, quer dizer, comentou no final, ele não mencionou o produto. Só que daí eu fui meio insistente, daí eu já comprei, daí comecei a usar. E daí... Resultado, como é que eu tô tá indo? querendo, por isso Não, é que o cliente, o ambiente também não tá. Assim. Eu consegui fazer uma aplicação só por causa do tempo, que estava na época de chuva, logo já entrou na estiagem, daí, pelas informações que já tinha, falei, não é o momento de fazer a segunda, daí eu aguardei. Mas eu acho que é o que está fazendo a diferença lá, porque onde eu fiz e onde eu não fiz, principalmente a parte aérea foliar tá bem diferente, tá bem bonito. Aí conceito, a gente não está aqui abordando um isolado, é o conjunto de micro-organismos. Eu sei porque às vezes assim, quando o pessoal que está habituado com isolados, você propor um conjunto de micro-organismos já assusta, né? Por isso que a Solovita, ela desenvolveu para também não tem bem, enfim, não é o mesmo que você tivesse juntando ali, tendo que comprar 10 produtos diferentes para ter um. Tá? Não seria proporcional a isso. Então eles montaram um blend numa concentração em que viabiliza até o custo de você poder oferecer para um produtor que ele está usando lá 8, 9, 10 micro-organismos. Inclusive o Foliar Vita eu comprei também, mas está lá até hoje, né? O foliar eu tô segurando bastante. Agora a gente não tem clima para usar foliar. Se sair correndo é pior, né? Daí o cachorro ataca mesmo. Guardar ele. Também, né, professora, eu acho que é importante também ressaltar, né, que se abre a embalagem, guarda para... E tem outra, por isso que eu falo que até a empresa dá bastante suporte técnico por conta disso, de pedir que o pessoal que trabalha, todos os parceiros acompanhem as aplicações, porque assim, por exemplo, como ele é um blend de micro-organismos, mas eu vou usar em meio hectare, o saquinho é para 1 hectare, vou usar metade e vou guardar metade. Não pode. Tá? Tem que usar tudo. Por quê? Porque quem que você está então usando na metade que você colocou? A concentração, eles estão ali, mas eles não estão juntos, mas não estão homogêneos. Então, se você fracionar o saquinho, você pode estar usando uma concentração de micro-organismo que é diferente da que você deixou lá. Então tem que usar tudo. Então pega o saquinho, abre e tem que fazer pré-diluição também. Quer dizer, não é nocivo, são só promotores de crescimento, não tem. Eu já teria morrido no primeiro ano do mestrado, eu já não estaria mais viva. Porque a gente fica em contato direto com esses micro-organismos. Eles não são nocivos, não são patogênicos, pode ali misturar, tá? Tá numa concentração adequada, claro, a gente não vai beber, não vai pôr na mão na boca, não vai pôr a mão no saquinho, enfiar no olho, cuidado, tá? Mas não é um produto muito fácil de usar, então você dilui ele ali no saquinho, é só material celular, não entope bico, não tem enxertia, porque reparem, quando você compra um produto biológico em pó hoje,
Se você for olhar na composição da embalagem, tá lá, fulaninho de tal. Tem micro-organismo ali que vai 5 gramas do micro-organismo e 995 gramas é de outros ingredientes. Sim, Ainda põe lá para 200 gramas por hectare. Então, quanto você está usando? 1 grama só por hectare. Talvez nem, viu, professor? Porque a mistura não fica homogênea em 1 quilo, né? Como é que você vai... Então, por isso que a Solovita não trabalha nesse... tem possibilidade até de vir pacotinho para cada 10 hectares, mas o que a gente mais trabalha lá é pacotinho para 1 hectare. Então, tem que usar esse 1 hectare, tem que diluir, é fácil trabalhar, não vai entupir bico, é só material celular, tá? Então, a gente trabalha com organismos vivos, não tem metabólicos ali. Então, assim, não é aqueles resíduos fermentados, tá? Então, você está trabalhando com células microbianas. Então, é um micro-organismo que tem potencial. Se você jogar ele em condições adequadas, uma célula daquela, você virou as costas, já transformou em bilhões de novas células. Então, ele tem capacidade de se multiplicar. Por isso que o pessoal acaba vendo um efeito muito rápido nele, que a gente está trabalhando com material celular. E até por isso que a gente acompanha bastante para ter certeza que aplicou e direciona. Se você usar, por exemplo, pegar um foliar e aplicar ele agora, que não está em condições favoráveis, vocês não vão ver efeito. Não vai ver, porque essa célula que você jogou, ela não vai se transformar em uma nova célula. Ela vai morrer ali. E aí acabou. Aí o produto não vai fazer efeito. Se for, pode até aplicar embaixo da silva. É melhor do que não. Né? A água não vai diluir. Onde cair uma célula vai virar milhões de novas células depois. No tá? chuvisco é melhor. Muito, muito. Então, assim, enquanto você conseguir aplicar e não atolar no meio do caminho e não... pode aplicar sim, com água, antes da chuva. Aplicou hoje, aplicou, né? Hoje e amanhã choveu. Ah, perdi o produto. Não perdeu. E daí, se eu for entrar com químico? Então, daí eu já... Quantos dias eu posso entrar com... Aí depende muito do químico que você está usando, porque cada químico, cada formulação tem uma carência específica. Mistura de calda, fungicida e bactericida, nem pensar, tá? Pode entrar com herbicida, pode entrar com inseticida, até pode. A gente já teve acompanhamento que é compatível fazer aplicação com ele. Aí vai muito da formulação, por isso que a gente tem que buscar compatibilidade. Inclusive hoje as empresas estão tendo que mostrar compatibilidade com produtos biológicos, então tem que procurar porque são formulações diferentes. Então aí procurou, viu que é compatível, aí você pode até arriscar. E faz você a avaliação. Eu acho que a compatibilidade tem que vir mais do produtor. Claro, tem que pegar uma referência lá, enxergar e fazer o teste. Será que compensou eu aplicar junto ou separado? Se vê que não está tendo diferença, continua. Se não, né, tenta fazer um teste separado, porque a gente sabe que afeta. Né? Se está estressando a planta, não vai matar um micro-organismo.